A torcida do São Paulo acordou com aquele tipo de sussurro que não parece grande coisa à primeira vista, mas que vai crescendo no ouvido de quem vive o clube de verdade. Um rumor simples, quase inocente, ganhou corpo. O treinador do Mirassol teria desejado sorte a Chaillon, e isso, para quem conhece bastidor de futebol, raramente é só educação. Porque no futebol ninguém solta um boa sorte desse jeito quando não existe um cenário por trás. Pode ser apenas gentileza, claro, mas a gente sabe como funciona. Quando o técnico se despede em tom de carinho, quando elogia a postura e já emenda um voto de sucesso, geralmente é porque algo está caminhando para um desfecho. E aí o nome do São Paulo entra na conversa como faísca em palha seca. O simples fato de ligarem Chaillon ao tricolor já acende debate em grupo, já vira assunto no café, já vira análise de jogo que nem aconteceu. É a nossa natureza. A gente transforma pista em roteiro, e roteiro em esperança. Como torcedor, eu confesso que esse tipo de sinal mexe com a cabeça. Não é sobre cravar nada, é sobre sentir o clima. E o clima, quando aparece uma despedida pública ou semipública, é de transição, de próxima etapa, de mudança que pode estar só esperando o timing certo para explodir. O Mirassol é um clube que sabe trabalhar, que organiza, que revela, que valoriza. Quando um treinador dali fala com respeito e deseja sorte, soa como reconhecimento de que o jogador está pronto para um salto. E quando o salto tem o Morumbi como destino possível, a história ganha outra textura. Chaillon, pelo que se comenta, é daqueles jogadores que carregam uma mistura interessante, técnica para pensar o jogo e coragem para tentar o passe que quebra a linha. Não é só correria, não é só força, é cabeça erguida, bola colada no pé, e aquela ousadia que, quando dá certo, muda o rumo de uma partida. E o São Paulo, vamos ser honestos, sempre teve uma relação especial com esse tipo de atleta. A gente se apaixona por quem faz o jogo respirar, por quem encontra corredor invisível, por quem entende que a bola não é inimiga, é instrumento de arte e de vitória. O rumor cresceu justamente porque, para muitos, Chaillon encaixa numa necessidade que o tricolor sente em vários momentos: alternativa de criação, alguém para dar outro ritmo quando o jogo trava, alguém capaz de entrar e mudar o cenário sem pedir licença, sem ficar se escondendo da responsabilidade. Tem dia que a gente olha para o campo e sente falta daquele passe vertical, daquela bola enfiada na medida, daquele toque que deixa o atacante na cara do gol. E é aí que nomes como Chaillon passam a fazer sentido no imaginário da torcida, porque futebol também é projeção, é sonho com fundamento. Nos bastidores, o que corre é aquela conversa típica: teria havido sondagem, teria havido contato, teria havido interesse real. Ninguém coloca contrato na mesa em público, mas quando aparece um gesto de despedida, a imaginação completa as lacunas como se fosse quebra-cabeça. E a fala do treinador do Mirassol, do jeito que foi interpretada, virou quase uma confirmação emocional. Não jurídica, não oficial, não documental. Emocional. É como se alguém dissesse: ele vai, e a gente imediatamente pergunta: vai para onde? E o São Paulo aparece como resposta natural. Talvez seja só o futebol sendo futebol, cheio de frase solta que vira tempestade. Mas também pode ser a ponta do fio. E torcedor do São Paulo aprendeu a ler o que está escrito nas entrelinhas, porque quem acompanha bastidor sabe que a notícia muitas vezes chega primeiro em forma de gesto. O mais curioso é como uma despedida pode parecer um elogio comum, e ao mesmo tempo carregar um peso enorme. Quando o treinador enaltece a dedicação, a postura no treino, a entrega no jogo, parece aquele texto de despedida que antecede o boa sorte no novo desafio. E aí a gente se pega imaginando Chaillon pisando no Morumbi, olhando a arquibancada, sentindo a pressão boa, aquela cobrança que não destrói, mas exige grandeza. Porque aqui não tem jogo pequeno, não tem cenário neutro. No São Paulo tudo vira teste de caráter. Se a especulação fizer sentido, é aquele tipo de contratação que nasce mais pelo encaixe do que pelo barulho. Não é o nome que chega para posar de salvador, é o nome que chega para somar, para ser peça útil, para elevar nível de competição interna e dar alternativas ao treinador. E alternativa é tudo num calendário pesado, em jogo grande, em semana apertada, em viagem, em lesão, em suspensão. O São Paulo sempre sofre quando fica previsível, quando fica sem plano B. Um meia com visão e recurso pode virar a chave em partidas travadas. O torcedor também pensa no aspecto psicológico. Um atleta que vem com sede de provar, que quer mostrar serviço num clube gigante, costuma chegar com fome. E fome no Morumbi, quando encontra ambiente certo, vira entrega, vira intensidade, vira aquele sangue nos olhos que a arquibancada reconhece. Só que a gente também sabe, o São Paulo não pode contratar só por empolgação de rede social. O clube precisa acertar, precisa ter critério, precisa olhar para custo, para adaptação, para utilidade real. E é aí que o rumor ganha uma camada mais séria.
Será que estão avaliando mesmo? Porque se existe uma lição que o futebol dá, é que nem todo craque de time menor vira solução em time grande. A camisa pesa, a velocidade do jogo muda, a marcação aperta, o detalhe decide. E exatamente por isso a despedida do treinador do Mirassol vira tão relevante. Ela sugere que ele acredita que o jogador aguenta. Quando um técnico deseja sorte, ele também está dizendo, sem dizer, você merece, você está pronto. E isso, para quem vê treino, para quem convive com o atleta, vale muito. É um tipo de aval que não sai em estatística, mas pesa na percepção do mercado. No mundo ideal, Shailon chegaria como opção que encaixa em diferentes cenários, tanto para ser aquele articulador por dentro quanto para flutuar e ajudar na construção, aproximando o jogo do ataque. E o São Paulo, com sua tradição, sempre se deu bem quando tem gente capaz de pensar. A gente imagina também a bola parada, o cruzamento com intenção, o chute de fora quando o adversário estaciona ônibus. O futebol moderno exige repertório, e o tricolor, quando tem repertório, vira outro time, vira aquela equipe que impõe respeito pela inteligência. Mas, como é rumor, tudo ainda está no terreno do pode ser. E nesse terreno a torcida vive uma montanha-russa. Uma hora está comemorando mentalmente, outra hora está se preparando para o famoso negócio esfriou. Só que o detalhe do boa sorte impede o assunto de morrer. O Mirassol, por sua vez, não é bobo. Se está liberando um atleta importante, vai querer contrapartida, vai querer compensação, vai querer construção inteligente. E o São Paulo também sabe negociar, sabe estruturar, sabe buscar formato que não exploda o orçamento. Por isso a especulação ganha contorno de possibilidade realista. Não é aquele rumor impossível, distante, fantasia pura. É um rumor com cara de bastidor nacional, com cara de janela, com cara de movimento que acontece quando os grandes buscam peças prontas e os menores buscam valorização. E tem mais, a fala do treinador tem um simbolismo que pega forte na torcida. Porque quando um profissional de outro clube reconhece e abençoa a caminhada do jogador, a gente sente que não é aposta cega. Sente que a história é ali, trabalho, maturidade. O São Paulo precisa de gente que entenda o que é vestir essa camisa e não tremer. Precisa de gente que aguente vaias sem se encolher, que aguente aplausos sem se achar maior que o clube. E o rumor só vai fazer sentido se Shailon chegar com esse espírito. Na cabeça do torcedor, já nasce a cena. A primeira vez que ele toca na bola, o estádio observa. O primeiro passe que quebra a linha, a arquibancada reage. O primeiro erro, a cobrança vem. E a resposta é o que define se vira ídolo ou só mais um nome de lista. E aí entra o papel do treinador do São Paulo, que precisa ter plano para o jogador. Não adianta trazer e largar no banco. Não adianta usar sem contexto. Um meia precisa de movimento ao redor, precisa de entrosamento, precisa de rotas, precisa de confiança. É por isso que a torcida interpreta um boa sorte como sinal de que a coisa está avançada, porque ninguém se despede publicamente se não existir um caminho mais ou menos desenhado. Pode mudar, pode dar errado, pode surgir concorrência, mas o caminho parece ter sido ao menos aberto. E a cada hora aparece um detalhe novo no papo. Alguém diz que o staff do jogador estaria animado, alguém diz que o São Paulo quer fechar rápido, alguém diz que o Mirassol tenta segurar. E a verdade, no meio disso, costuma ser uma mistura. Conversa existe, mas ainda falta encaixar. O torcedor são paulino, quando sente cheiro de negociação, vira detetive. Analisa a entrevista, analisa a expressão, analisa a postagem, analisa a curtida. E se o treinador do Mirassol realmente falou em sorte, pronto, vira prova, vira pista, vira manchete imaginária na mente. O lado bonito disso tudo é que mostra a força do São Paulo. Mesmo em tempos difíceis, o clube ainda é um sonho para muita gente. Ainda é destino que muda a carreira, ainda é palco que amplifica, ainda é camisa que dá sentido para o jogador que quer se testar. E Shailon, se estiver mesmo nesse radar, entra numa história maior do que ele. Entra num clube que carrega passado pesado e futuro exigente. Entra num lugar onde a torcida não pede perfeição, mas pede coragem, pede entrega, pede amor ao jogo. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que o rumor pode ser só fumaça. Pode ser o treinador do Mirassol desejando sorte por um motivo pessoal, por uma fase, por uma recuperação, por um novo ciclo que nem envolve transferência. E o torcedor precisa manter um pé no chão, por mais difícil que seja. Só que o futebol é isso. A gente vive de sinal. E sinal, quando envolve despedida, costuma ter endereço. Talvez o São Paulo esteja atento a uma oportunidade de mercado, a um jogador que pode chegar com custo controlado e rendimento imediato, sem exigir adaptação longa. E se for por esse caminho, a contratação ganha um sabor de inteligência, de planejamento, de acerto discreto.
Aqueles movimentos que não vêm com fogos de artifício, mas que, quando encaixam, viram peça-chave e mudam uma temporada inteira. O torcedor olha para o elenco e já imagina onde ele pode ajudar. Imagina jogo grande com marcação encaixada e a equipe precisando de um toque diferente. Imagina partida fora de casa, gramado pesado, adversário fechado, e o São Paulo precisando de alguém com solução. Imagina também aquele jogo em que nada dá certo, e aí entra um meia com personalidade, pede bola, chama o jogo, tenta de novo. A torcida vibra com isso, porque é a essência do São Paulo: não desistir, insistir com qualidade, buscar o gol com cabeça e coração. Se a despedida foi real, ela tem outro peso, ela é quase um carimbo de respeito. O treinador do Mirassol, ao desejar sorte, reconhece que o jogador deixa marca, que deixa saudade, que deixa trabalho bem feito. E quem chega assim, chega com moral. E moral é importante, porque o Morumbi não perdoa corpo mole. A arquibancada sente quando o jogador se esconde, quando foge do jogo, quando tem medo de errar. E um atleta que sai com elogio e bênção de um técnico tende a chegar com confiança e com respaldo. Ainda assim, toda história de bastidor pode virar novela. Pode aparecer outro clube, pode surgir uma exigência, pode haver divergência em contrato. E a torcida sofre nessa espera, porque a ansiedade de ver o time forte faz cada dia parecer semana. Mas também tem um lado estratégico. O São Paulo, quando trabalha com calma, costuma acertar mais. A gente quer anúncio imediato, quer foto com camisa, quer grito de "é nosso", só que o clube precisa agir com responsabilidade. E rumor não pode virar pressão descontrolada. Mesmo assim, é impossível não imaginar o impacto de um meia chegando e reorganizando o meio-campo. É impossível não pensar em variação de jogo, em triangulação, em passes de ruptura. O torcedor vive de imagem e de expectativa, e Chailon, nesse rumor, virou símbolo de renovação. O mais interessante é que a narrativa não nasce de uma fala do São Paulo, nasce do outro lado. Nasce do Mirassol. Nasce de um técnico que, supostamente, deixou escapar o tom de despedida. Isso dá ao rumor uma aura de autenticidade, como se fosse uma verdade que vazou sem querer. E quando verdade vaza, o futebol inteiro fica em alerta. Empresário se mexe, dirigente se protege, torcedor se inflama. É como se o tabuleiro se revelasse por um segundo, e a torcida tentasse memorizar cada peça antes que alguém cubra tudo de novo. O São Paulo, por ser o São Paulo, transforma qualquer possibilidade em conversa gigante. E é assim que tem que ser, porque esse clube é grande, esse clube merece grandeza. A gente não pode aceitar mediocridade, mas também não pode cair em ilusão. O rumor, do jeito que está, é aquele tipo de história que ainda pede confirmação indireta. Um gesto a mais, uma frase a mais, uma ausência num treino, um sorriso em entrevista, qualquer detalhe vira combustível. E o boa sorte do treinador já foi combustível suficiente para incendiar a imaginação. E se Chailon realmente estiver a caminho, que venha com a alma leve e o coração firme. Que entenda que aqui ele vai ser cobrado, mas também vai ser abraçado. Que saiba que a torcida pode pressionar, mas quando ama, ama de verdade, defende de verdade. E que o São Paulo, se fechar esse movimento, faça isso com convicção. Nada de trazer por trazer. Nada de improviso. Traga porque acredita, porque estudou, porque viu encaixe, porque sabe como usar. Porque o clube precisa de reforço que entra e faz sentido. A gente também não pode esquecer o respeito pelo Mirassol. Se o técnico desejou sorte, foi porque reconheceu história. E isso mostra que o futebol pode ser competitivo sem perder humanidade. O tricolor não precisa virar inimigo de ninguém para crescer, precisa apenas ser competente e ambicioso. No fundo, o torcedor quer sentir que o São Paulo está atento, vivo, se movimentando. Quer sentir que o clube não está esperando o acaso. E um rumor como esse, por mais que seja rumor, dá uma sensação de movimento, de bastidor ativo, de planejamento possível. E aí, no meio dessa névoa, a frase "desejo sorte" ecoa como presságio. Não é certeza, mas é sinal. Não é anúncio, mas é pista. E o torcedor se apega às pistas porque o coração são paulino é feito de fé, de memória e de desejo de voltar a sorrir grande. Se a história se confirmar, a gente vai lembrar desse momento como o primeiro estalo, como o primeiro indício. E vai dizer que o futebol avisou do jeito dele, com uma fala simples, com um gesto discreto, com uma despedida que parecia comum. Se não se confirmar, fica o aprendizado de sempre: rumor é vento, e o vento muda. Mas mesmo assim, não dá para ignorar quando um treinador, do nada, escolhe o tom de despedida e coloca boa sorte no centro da frase, como quem fecha um ciclo. O São Paulo é gigante, e todo gigante vive cercado de histórias.
Algumas viram realidade, outras evaporam. Mas todas revelam uma coisa: a força do nosso escudo, a fome da nossa torcida, e a vontade eterna de ver o tricolor montando um time que faça jus ao Morumbi. Então a gente segue atento, olhando cada detalhe, ouvindo cada palavra, lendo cada entrelinha. Porque se Shailon estiver chegando, que chegue para somar, para brigar, para jogar com personalidade. E se for só rumor, que sirva ao menos para lembrar que a esperança também é parte do jogo. No final, fica aquela sensação típica de janela, o coração acelerado, a cabeça cheia de possibilidades e a alma pedindo notícia. E enquanto não existe confirmação, existe o som da arquibancada dentro da gente, repetindo que o São Paulo precisa ser protagonista. E se um treinador do Mirassol realmente desejou sorte, que essa sorte, se o destino permitir, venha desembocar aqui. Porque quando o Morumbi abraça alguém com propósito, o futebol ganha cor, a noite ganha brilho e a torcida ganha motivo para acreditar de novo. Até lá, seguimos como sempre, desconfiados, ansiosos, apaixonados, vivendo o clube na pele. Porque ser São Paulino é isso, é transformar um boa sorte em capítulo inteiro, é imaginar a camisa antes da foto, é sentir o peso do escudo antes do anúncio. E quando a bola rolar, com Shailon ou sem Shailon, a gente vai estar lá, cobrando, apoiando, sofrendo, celebrando. Mas confessa, esse boa sorte vindo de lá já fez barulho suficiente para a torcida daqui olhar para o futuro com mais curiosidade. Porque o futebol não precisa gritar para ser notícia. Às vezes ele sussurra. E quando sussurra com despedida, com respeito e com desejo de sorte, o São Paulo inteiro aprende a escutar.